Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática hoje? Então, hoje, nós vamos trabalhar ideias da multiplicação. No nosso livro, será na página 92. Então, vamos lá. Vamos ver algumas situações envolvendo ideias associadas à multiplicação. Então, a primeira situação, olha, Caio quer saber quantos quilogramas kg tem esta pilha de blocos iguais, tá vendo? Ó, aqui são os blocos e Caio, quer saber qual é o kg, quantos quilos, né, pesam esses blocos. Então, ele colocou um dos blocos na balança. Veja quantos quilogramas a balança está marcando, ó. Então, ele pegou apenas um desse daqui, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 blocos. Ele colocou só um na balança e encontrou que cada um pesava 15 quilos, certo? Aí, se Caio colocasse os 4 blocos juntos na balança, quantos quilogramas o visor indicaria? Então, se um pesa 15 quilos, quanto pesaria os 4? Você tem várias situações para fazer, né? Você pode somar. Se você sabe que um pesa 15 quilos, então você vai somar 15 quilos do primeiro com mais 15 quilos do segundo. Então, 15 mais 15, né? Você tem, fazendo através do processo da adição, 15 mais 15 dá igual a 30. Então, eu sei que esses dois aqui pesam 30 quilos, né? Então, se são 4, então eu posso colocar 30 mais 30, que é igual a 60 quilos, não é isso? Então, os 4 pesam juntos 60 quilos. Agora, tem um método mais fácil aqui, a gente fez pela adição. Existe um método da multiplicação para nós fazermos isso, que a gente demanda menos tempo? Sim, olha. Para responder a esta pergunta, podemos adicionar 4 vezes a medida indicada na balança, ou seja, 15 kg. Assim, 15 mais 15 mais 15 mais 15, do jeito que a professora fez. Isso significa efetuar a multiplicação, ou seja, 4 vezes 15. Se eu realizasse a multiplicação 4 vezes 15, diminuiria o meu tempo de cálculo, né, nessa situação. Então, aqui ele apresenta mais uma situação, ó. Veja como o professor organizou os alunos para a aula de educação física. Quantos são os alunos? Olha aqui. Aí se você fosse fazer pela adição, você tem que contar, né? Um por um aluno. Aí ele coloca aqui, ó. Como há 5 linhas com 7 alunos em cada uma, ou ainda 7 colunas com 5 alunos, em cada uma, para responder à pergunta, podemos efetuar a multiplicação 5 vezes 7. Por que 5 vezes 7? Porque nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui são as colunas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, 5 alunos em cada linha, né? Em cada coluna. E nós temos o total de 7 colunas. Ou a multiplicação 7 vezes 5, tanto faz, né? 7 colunas com 5 alunos. Para evitar que você começasse a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 31, 32, 33, 34, 35. Olha o tempo que iria demandar para que eu contasse. Então, quando você sabe multiplicação, só era você efetuar 7 vezes 5, que é igual a 35, é o mesmo valor. Aqui na página 93, diz assim: terceira situação. Lívia adora jogar ping-pong com seus irmãos.
Ela vai comprar bolinhas para jogar e a loja de artigos esportivos oferece cada embalagem com 3 bolinhas. Se ela comprar 4 embalagens, com quantas bolinhas de ping-pong ela vai ficar? Então, vejam aí, Lívia brincando mais os coleguinhas, né? Aí diz aqui, para responder a essa pergunta, podemos considerar as seguintes relações. Uma embalagem com 3 bolinhas, 2 embalagens com 6 bolinhas, 3 embalagens seria 9 bolinhas e a quarta embalagem seria 12 bolinhas. Então, aqui ele fez o cálculo, né? A primeira embalagem teria 3 bolinhas, a segunda com 6, a terceira com 9 e a quarta com 12. Portanto, podemos efetuar a multiplicação de 4 embalagens por 3 bolinhas em cada um assim. 4 vezes 3, que é igual a 12. Né? Então, aqui simplifica de você colocar e somando as bolinhas. Então, essa é a ideia da multiplicação. É você multiplicar a quantidade de bolinhas vezes as embalagens, né? E aqui tem a nossa atividade. Dalila empilhou alguns blocos de brinquedo. Olha aqui os blocos de brinquedo que Dalila empilhou. Observe e responda. Quantas são as pilhas de blocos? Quantas pilhas? 1, 2, 3. Então, você vai colocar aqui o numeral 3, não é isso? Quantos blocos há em cada pilha? Quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada pilha há 6 blocos. Quantos blocos ao todo? Então, você vai pegar 6 vezes 3 vezes, vai colocar aqui o resultado. Ah, professora, eu não sei fazer, então você vai ter que contar bloco por bloco e somar, tá certo? Represente o total de blocos usando a multiplicação. Então, o que a professora acabou de ensinar, ó, 3, que é a quantidade de pilhas, vezes a quantidade de blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes 6 é igual a quanto? Que é a mesma coisa, você dizer 6 vezes 3 dá o mesmo resultado. Na página 94 do nosso livro, diz assim, a segunda questão, ó. Em um concurso de dança, inscreveram-se 8 grupos com 10 dançarinos em cada grupo. Usando uma multiplicação, calcule a quantidade de dançarinos que vão participar do concurso. Então, como é que você vai fazer a multiplicação? 8 vezes 10. Você vai escrever aqui, 8 vezes 10 é igual a quanto? Veja como Carlos agrupou algumas flores. Olha aqui as flores, olha. Tá vendo? Ele fez 1, 2, 3, 4 vasos. Cada vaso com 4 flores em cada vaso. Considerando que cada vaso tem a mesma quantidade de flores, use uma multiplicação para calcular a quantidade total de flores que foram agrupadas. A professora acabou de dizer, ó. Quantos vasos tem? 1, 2, 3, 4. Você vai colocar aqui 4 vezes. Quantas flores tem em cada vaso? 4. Então, 4 vezes 4 é igual, e você vai colocar o resultado aqui, tá certo? Na quarta questão diz assim, para disputar um torneio de futebol society feminino, foram formadas 6 equipes. Cada equipe de futebol society é formada por 7 jogadoras. Quantas jogadoras vão disputar esse torneio? Então, você vai efetuar 7 jogadoras vezes 6 equipes. Então, 7 vezes 6 é igual e vai colocar o resultado aqui. Represente, utilizando figuras, as jogadoras de todas as equipes que vão participar desse torneio. Então, preste atenção. Você vai encontrar o resultado e vai representar aqui através de figuras. Você vai desenhar a quantidade total de jogadoras que vão participar desse torneio. Como é que eu encontro o resultado? 6 equipes vezes 7 jogadoras. 6 vezes 7 é quanto? A professora sabe, você sabe também? Então, você já começa a estudar a tabuadinha de multiplicação para construir aqui a resposta. Então, você vai desenhar a quantidade geral de jogadoras, tá certo? Na quinta questão diz assim, para completar a primeira linha do quadro abaixo, Silvana multiplicou por 2 os números de 0 a 9.
Assim como Silvana, complete as sequências multiplicando por 3 e por 7 os números do 0 a 9. Ó, veja só. Silvana multiplicou 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui com 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Ou, digo, 3 vezes 1, 3. Aqui na página 93, diz assim: terceira situação. Lívia adora jogar ping-pong com seus irmãos. Ela vai comprar bolinhas para jogar e a loja de artigos esportivos oferece cada embalagem com 3 bolinhas. Se ela comprar 4 embalagens, com quantas bolinhas de ping-pong ela vai ficar? Então, vejam aí, Lívia brincando mais os coleguinhas, né? Aí diz aqui, para responder a essa pergunta, podemos considerar as seguintes relações. Uma embalagem com 3 bolinhas, 2 embalagens com 6 bolinhas, 3 embalagens seria 9 bolinhas e a 4ª embalagem seria 12 bolinhas. Então, aqui ele fez o cálculo, né? A primeira embalagem teria 3 bolinhas, a segunda com 6, a terceira com 9 e a 4ª com 12. Portanto, podemos efetuar a multiplicação de 4 embalagens por 3 bolinhas em cada um assim. 4 vezes 3, que é igual a 12, né? Então, aqui simplifica de você colocar e somando as bolinhas. Então, essa é a ideia da multiplicação. É você multiplicar a quantidade de bolinhas vezes as embalagens, né? E aqui tem a nossa atividade. Dalila empilhou alguns blocos de brinquedo. Olha aqui os blocos de brinquedo que Dalila empilhou. Observe e responda. Quantas são as pilhas de blocos? Quantas pilhas? 1, 2, 3. Então, você vai colocar aqui o numeral 3, não é isso? Quantos blocos há em cada pilha? Ó, quantos blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em cada pilha há 6 blocos. Quantos blocos ao todo? Então, você vai pegar 6 vezes 3 vezes, vai colocar aqui o resultado. Ah, professora, eu não sei fazer, então você vai ter que contar bloco por bloco e somar, tá certo? Represente o total de blocos usando a multiplicação. Então, diga que a professora acabou de ensinar, ó, 3, que é a quantidade de pilhas, vezes a quantidade de blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes 6 é igual a quanto? Que é a mesma coisa, você dizer 6 vezes 3 dá o mesmo resultado. Na página 94 do nosso livro, diz assim, a segunda questão, ó. Em um concurso de dança, inscreveram-se 8 grupos com 10 dançarinos em cada grupo. Usando uma multiplicação, calcule a quantidade de dançarinos que vão participar do concurso. Então, como é que você vai fazer a multiplicação? 8 vezes 10. Você vai escrever aqui, 8 vezes 10 é igual a quanto? Veja como Carlos agrupou algumas flores. Olha aqui as flores, olha. Tá vendo? Ele fez 1, 2, 3, 4 vasos. Cada vaso com 4 flores em cada vaso. Considerando que cada vaso tem a mesma quantidade de flores, use uma multiplicação para calcular a quantidade total de flores que foram agrupadas. A professora acabou de dizer, ó. Quantos vasos tem? 1, 2, 3, 4. Você vai colocar aqui 4 vezes. Quantas flores tem em cada vaso? 4. Então, 4 vezes 4 é igual, e você vai colocar o resultado aqui, tá certo? Na 4ª questão diz assim: para disputar um torneio de futebol society feminino, foram formadas 6 equipes.
Cada equipe de futebol society é formada por 7 jogadoras. Quantas jogadoras vão disputar esse torneio? Então, você vai efetuar 7 jogadoras vezes 6 equipes. Então, 7 vezes 6 é igual e vai colocar o resultado aqui. Represente, utilizando figuras, as jogadoras de todas as equipes que vão participar desse torneio. Então, preste atenção. Você vai encontrar o resultado e vai representar aqui através de figuras. Você vai desenhar a quantidade total de jogadoras que vão participar desse torneio. Como é que eu encontro o resultado? 6 equipes vezes 7 jogadoras. 6 vezes 7 é quanto? A professora sabe, você sabe também? Então, você já começa a estudar a tabuadinha de multiplicação para construir aqui a resposta. Então, você vai desenhar a quantidade geral de jogadoras, tá certo? Na quinta questão diz assim: para completar a primeira linha do quadro abaixo, Silvana multiplicou por 2 os números de 0 a 9. Assim como Silvana, complete as sequências multiplicando por 3 e por 7 os números do 0 a 9. Ó, veja só. Silvana multiplicou 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui com 3. E aqui na página 95, conexões, ananás. Então, ananás ou abacaxi é o nome dado à fruta e à planta pertencente à família Bromeliaceae. Ananás é também o nome de um município do estado de Tocantins, assim chamado porque essa planta era nativa da região quando o povoamento começou. Então, todo mundo conhece o abacaxi, né? Então, você gosta de ananás? Ah, professor, o que é ananás mesmo? O que é ananás, pessoal, que eu acabei de ler, é um abacaxi. E nós gostamos muito de abacaxi, né? Então, aqui abaixo tem a receita do suco do ananás, que é a mesma coisa, suco de abacaxi. Então, diz, peça ajuda ao adulto para preparar um delicioso suco de ananás. E aqui mostra a receita. Mas se você não quer fazer essa receita, tem atividade aqui para a gente fazer, tá certo? Complete o quadro abaixo com a quantidade necessária de ingredientes para preparar o número de receitas indicado no suco de ananás. Então, tá aqui, ó. Ele colocou os ingredientes, colocou aqui para uma receita e ele quer que você faça para 2, 3, 4. Como é que vai fazer? Se para uma receita levava 1 litro de água, para as 2 receitas levarão 2 litros de águas. Para 3 receitas, 3. Para 4, 4. E assim você vai fazendo essas multiplicações. Ananás cortado. Então, se levava para uma receita era um ananás cortado, para as 2 levarão? Isso, muito bem. Então, você vai fazendo essa multiplicação, tá certo? Então, pessoal, faça uma atividade, depois você posta lá no grupo, ou melhor, no PV da professora, para que a gente possa fazer a nossa correção, tá bom? E tirar todas as dúvidas possíveis. Um beijo da professora Cícera.